Olá, moçada, tudo bem com vocês? Então, nesta nossa primeira aula, quero desejar a vocês que vocês tenham muita paciência, muita sabedoria, força, porque esse momento que nós estamos passando é muito difícil, tanto para vocês quanto para nós, mas enfim, nós precisamos tocar em frente, né? Seguir para frente. E nesta primeira aula nossa hoje, eu vou estar trabalhando com vocês interpretação, beleza? Como interpretar textos. Texto é um conjunto de ideias e organizações relacionadas entre si, formando em um todo significado capaz de produzir interação comunicativa, capacidade de decidir e decodificar, codificar e decodificar. Então, o texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo. E é a capacidade de interação comunicativa, de codificar e decodificar. Contexto. Em um texto consta de várias orações. En cada una de ellos existe una determinada información que lo conecta con lo anterior y lo posterior, creando condições para la estruturación del contenido a transmitir. Esta interconexión se llama contexto. Se observa que la relación entre las oraciones es tan grande que se ensaca una oración de su contexto original y se analisa por separado. Puede tener um significado diferente ao inicial. Então, o contexto, galera, o contexto ele é um texto que consta de várias orações. E em cada uma das orações existe uma determinada informação que conecta com o anterior e o posterior. Ele cria condições para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. E esta interconexão, ela se chama contexto. Aonde observa a relação entre as orações e a oração no seu contexto original. E ele é separado, ele pode ter um significado diferente ao inicial. Intertexto. Comumente los textos presentam referências diretas ou indiretas a outros autores, através de citas. Este tipo de recurso se chama intertexto. O intertexto ele é comum nos textos que apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores, através de citações. Esse tipo de recurso se chama intertexto. Interpretação de texto é o primeiro objetivo de uma interpretação de um texto. É a identificação de sua ideia principal. A partir de aí, se ubicam as ideias secundárias, ou fundamentos, argumentos e explicações que conduzem a la aclaração de las questões apresentadas na prova ou no exercício. Isso é a interpretação do texto, que é o primeiro objetivo da interpretação de um texto. É a identificação da ideia principal. E a partir daí, eles unem as ideias secundárias, os fundamentos, os argumentos, as explicações, que conduz ao esclarecimento da questão que você está analisando. Identificar es reconocer los elementos fundamentales de un argumento, de un proceso, de una época. En este caso, se ubican los verbos y adverbios que definem el tiempo. Para você identificar, você precisa, né, reconhecer os verbos, você precisa conhecer os verbos e os advérbios, que ele vai estar te mostrando o tempo. Então, a partir do momento que você é um dos elementos que leva a reconhecer
um argumento é o verbo e o advérbio. Isso é o identificar. Comparar é descobrir a relação de estímulo ou diferença entre as situações no texto. Então, você vai comparar. É o mesmo que você descobrir as relações de sentido, as referências entre as situações que o texto está te apresentando. Comentário consiste em relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade, dando opinião sobre ela. Então, esse é o comentário, que você vai relacionar o conteúdo apresentado no texto com uma realidade e que você vai estar dando a sua opinião sobre ele. Resumen consistem em concentrar as ideias centrais e ou secundárias em um solo parágrafo. Então, o resumo, ele consiste em concentrar as ideias centrais ou secundárias somente em um parágrafo. Belezinha aí, galera? Parafrasear é reescrever o texto em outras palavras. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Título do texto. Aí aqui eu coloquei o título para vocês, El Hombre Unido. Aí você vai para gráfico, que é o parafrases. La interação del homem com o mundo, la interação de la humanidade, la união del hombre. Então, hombre mais hombre é igual a mundo. Irmão quem um tem, satire. Então, aqui, ó, esse é o título do seu texto. Então, para você parafrasear, você vai fazer o quê? Você vai falar da interação do homem com o mundo, da interação da humanidade, da união do homem. Então, você vai abranger ali, né, um todo. Condições básicas da interpretação. Então, nessas condições básicas, para você fazer uma interpretação, é necessário histórico, conhecimento literário, escolas e gêneros literários, estrutura do verbo, leitura e prática. Então, o primeiro passo é o histórico, que você vai ter o conhecimento literário, as escolas, os gêneros literários, a estrutura do texto, a leitura e a prática. B. Conhecimentos gramaticais. São os conhecimentos gramaticais, estilos, qualidades textuais e semânticos, que esse conhecimento gramatical, estilístico, que é as qualidades textual e semânticos. Importante aqui, galerinha, ó, nota, tá? La semântica, significado de las palavras, inclui anônimos e parônimos, denotação e conotação, sinonimia e antonimia, polissemia, figuras retóricas, entre outras. Então, dentro desse texto, você tem que tomar cuidado com a semântica, que é o significado das palavras, incluindo o anônimo, os parônimos, a denotação, conotação, a sinonimia, a antonimia, a polissemia, que isso aí tudo abrange o quê? Figuras de linguagem. Nossa, galera, para escrever aqui eu sou péssima, tá? Muito péssima. Figuras de linguagem. Que horrível. Mas está dando para entender. Capacidade para observar e sistematizar e capacidade de razonar. Então, você tem também que observar a capacidade para observar e sistematizar e capacidade de racionar. Interpretar e compreender. Tem diferença aí, ó, do interpretar com compreender. Explicar, comentar, ruer, sacar, conclusões, deduzir. Então, você vai explicar, comentar, você vai tirar as conclusões, deduzir. Os tipos de publicidade, através do texto, leciona que é possível deduzir que, o autor permite completar que,
¿Cuál es la intención del autor al afirmar que intelección, compreensão, atenção, lo realmente escrito? Tipos de anúncios, e o texto diz que isso é interpretar, tá, galera? Compreender o significado, os tipos de anúncios. O texto diz que é sugerido por el autor que, según el texto, la información es correcta ou incorrecta e el narrador afirma que. Então, para você compreender os tipos de anúncios, o texto diz que é sugerido pelo autor que, segundo o texto, a afirmação é correta ou incorreta, e o narrador, ele afirma o quê? Os erros mais comuns na interpretação. Errores de interpretação. É muito comum, mas de lo imaginario. La ocurrencia de errores de interpretação. Lo más frecuente son extrapolación. Ocorre quando uno sale del contexto, agregando ideias que não estão en el texto. Seja por o conhecimento prévio do tema, por imaginação e redução. Então, a primeira delas é extrapolação, que isso aí quer dizer que quando você sai do seu texto e agrega as ideias que não estão no texto, por um conhecimento prévio do tema ou até mesmo por a imaginação. E a redução é o opuesto de la extrapolación. Se presenta atenção a um solo aspecto, olvidando um contexto, um conjunto de ideias que podem resultar insuficientes para a compreensão total do tema. Então, isso aqui já é o oposto da extrapolação, que apresenta, né, um aspecto só no texto, e ele é um conjunto de ideias que podem ressaltar insuficientes para a compreensão total do tema, que é o desarrollo, que é o que você está lendo, o que está ocorrendo, é como que eu vou dizer? É o desenvolvimento do seu tema. Contradição. No poucas vezes, en el texto apresenta ideias contrárias a las del candidato, haciendo sacar conclusões errôneas e, consequência, errar la pergunta. A contradição, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes que você está fazendo a sua interpretação do texto, ela apresenta ideias contrárias. Aí o que acontece? Você, como candidato, ou você que está fazendo a sua prova, o seu vestibular, o seu Enem, ou mesmo respondendo o seu exercício em casa de interpretação textual, vocês tiram as conclusões de erros. E isso aí acarreta no quê? Em errar a pergunta e não acertar. Nota. Muitos pensam que existe a perspectiva do escritor e do diretor. Puede ser, pero en qualquer concurso, lo que se debe tener en cuenta es lo que dice el autor e nada mais. Então, isso aqui é muito importante, porque quando você está respondendo uma questão, seja ela no Enem, no vestibular, na sua atividade de sala de aula, de interpretação, o que você tem que levar em conta? Você tem que levar em conta o que está dizendo o autor. Focar só nisso e nada mais. Coesão. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui tem muito erro. Muita gente erra nessa questão da coesão. É o uso de um mecanismo de sintaxe em que relaciona as palavras, orações, frases e parágrafos entre si. Em outras palavras, a coesão se produz quando, através de um pronome relativo ou uma conjunção, o pronome oblíquo átomo, existe uma relação correta entre lo que se va a decir e lo que se ha dicho.
Então, a coesão é um mecanismo da sintaxe, ela relaciona palavras e orações e frases no parágrafo entre si, e lá a coesão ela faz o quê? Quando através usa o pronome relativo em uma conjunção ou o pronome oblíquo átomo, que ela exige a relação correta entre o que você vai falar e o que você já disse. Então veja bem, muito importante, meninos. Há muitos errores de coesão em la vida cotidiana e entre eles está o mau uso del pronome relativo e el pronome oblíquo átomo. Isso depende la regência del verbo. En tu passado também há que recordar os pronombres relativos que têm cada um valor semântico, e daí a necessidade de adaptar ao antecedente. Então, aonde acontecem muitos os erros na coesão e também na vida cotidiana. E está o quê? O mau uso do pronome relativo e do pronome oblíquo átomo. Pronome relativo e o pronome oblíquo átomo. Isso é um mau uso desses dois pronomes. E isso depende da regência do verbo e do seu passado, que também tem que ser recordado pelos pronomes relativos, que cada um deles tem o seu valor semântico. Aí vem, né, onde entra a necessidade, você está interpretando a necessidade e adaptar, né, com o que está acontecendo, o que vem acontecendo. Galera, vocês vão estar respondendo as questões de 1 a 3 de interpretação textual. Bom estudo para vocês. Qualquer coisa estou à disposição. É só vocês estarem me chamando, beleza?